Uma boa tarde a todos. Saudamos também a equipe espiritual, que sempre gosto de lembrar que não estamos só, né? Que foi um preparo assim muito carinhoso, muito respeitoso para todos nós nesses eventos. Eles preparam antecipadamente tudo aquilo que nós precisamos, né? Para sairmos daqui melhores, mais revigorados, fortalecidos, renovados, né? No amor, na fé, para dar continuidade à nossa jornada. Esse é o nosso objetivo, né? E falar da mensagem, bem-vindo, falar da mensagem de Jesus é como tomar a gotinha homeopática, sabe? Cada vez que nós vemos aqui, nós tomamos esse medicamento eficaz que vem do Evangelho, né? Do receituário de luz, do médico das almas chamado Jesus. E hoje nós vamos estar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. O item que fala do item 22, né? Tem vários itens que cada um deles dá para a gente comentar aí os 30 minutos, não é? Que é relacionado à oração, maneira de orar, o modo de orar, não é mesmo, né? Então, de início, nós vamos imaginar o seguinte: maneira é o modo e a forma particular de ser ou de agir, né? Para a gente se sintonizar. E segue ainda, é o costume, o hábito, a postura, o comportamento, é assim que nós consideramos o modo, a forma, que na realidade, maneira de orar refere-se à postura, é isso, dizendo tudo, postura física, mental, emocional, né? Como também as palavras que nós usamos para o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus, né? Já pararam para pensar? Nós estamos ainda com aquela ideia de que Deus ele está no local fixo. Eu imaginava isso, que Deus era um velhinho de barbas brancas, sentado num trono, rodeado em volta, um monte de anjinhos, né? Tocando harpa, imagina, a vida inteira tocando a mesma música, é um tédio, né? E ele com a varinha mágica apontando para a terra, olha, quem fez o bem vai para a direita, quem fez o mal vai para a esquerda, e no final da jornada teria aquele julgamento, como nós sabíamos, né? São crenças que nós trazemos, né? Das religiões aí. E aí nós aprendemos com a doutrina espírita que é diferente, né? Que Deus não é uma pessoa, não. Tanto é que os espíritos Kardec perguntou aos espíritos, e não foi a pergunta quem é, se fosse, aí os espíritos teriam que dizer que era um ser, mas ele não falou quem, ele falou o quê? O que é Deus? Vocês sabem, na primeira pergunta do livro dos espíritos, né? Aí eles responderam, Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, é o que nós podemos saber, além dos atributos, que depois fala mais à frente nesse capítulo, né? Então nós podemos pedir qualquer coisa, não podemos? Inclusive as impossíveis, porque nós achamos, por ser Deus, né, ele poderá obrigatoriamente nos atender. Deus ele tem a obrigação de atender seus filhos, não é assim? Nós imaginamos isso pela nossa pequenez. Porque na oração, gente, eu imagino assim, orar em ação. Adianta pedir e cruzar os braços, nada acontece. Você acha que acontece alguma coisa? Se nós ficássemos em casa somente orando, ou mandasse alguém orar por nós, né? E ficasse acomodado, não fazer nada. Não aconteceria nada. Porque na oração nós podemos pedir, não é? Louvar e agradecer, não é? E eu descobri também, fazendo as pesquisas, que orar é quando nós fazemos uma súplica. E a prece é uma evocação. Ou seja, a oração é quando nós estamos ali fazendo a oração do Pai Nosso, oração dominical. É uma oração. Pedir, louvar, é o mais lindo poema que Jesus deixou na terra. Agora, a prece é quando nós estamos em contato com outro ser, né, com outra dimensão. Podemos estar com Deus, Jesus, a espiritualidade, né? É uma comunicação, é a palavra, você está falando do seu coração, as suas palavras, essa é a prece. Oração quando ela já está pronta, ela já está feita, mas o que manda é o sentimento. Às vezes a pessoa, ela profere a oração do Pai Nosso com um sentimento tão grande
que até ela esquece até as palavras. Já aconteceu isso comigo. Eu até evito fazer o Pai Nosso, só quando no meu reduto lá em casa, no Evangelho no lar. Mas assim já aconteceu várias vezes de eu esquecer. Então eu digo, vou falar com minhas palavras, fica mais fácil. Então nós podemos ter um objetivo de pedir mesmo, o agradecimento e louvar. Agradecimento é o que mais nós fazemos, é isso? Será que eu estou enganado? Ou é o pedir? Acho que nós pedimos muito mais do que agradecemos, né, gente? E deveria ser o contrário, né? Agradecer sempre. Paulo dizia, ó, agradece ao Senhor por tudo. Todas as graças, inclusive ele falava até as desgraças. Eu me assustei quando eu vi isso, né? Mas isso quer dizer o quê? As provações, as dificuldades que chegam é para nosso bem, é para nosso aprendizado. Porque tudo na nossa vida são provas. Saúde é uma prova, você está provando que você pode. A doença também, a riqueza, a pobreza, tudo são provas, mas nem tudo são expiação. Expiação é diferente, né? Agora, a prece é a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou não em palavras também, as criaturas se ligam ao Criador. É isso que a gente está falando, por palavras. O sentimento é tudo, isso aí nós vamos estar falando. É o meio de comunicação com Deus e com os planos mais sublimes da vida, né? As regiões mais iluminadas que existem. Porque nós desconhecemos ou não lembramos, que nós já viemos de lá, né? Pelo esquecimento do passado nós não lembramos. Mas às vezes no sono, durante o sono físico, muitas vezes nós acordamos com aquela imagem de que tivemos, tal. Muitos acontece isso. É porque nós somos de lá, do mundo espiritual, nós não somos daqui. Estamos de passagem, somos passageiros, viajores do universo, a caminho da luz. Aí então, lá tem regiões muito lindas, mundos transitórios, muito mais interessante e saudáveis para nós do que colônias. Eu vejo colônias como algo que você está resgatando algo para ser na Terra, né? Algo que você, mas eu vejo mais, como Kardec fala, mundos transitórios, onde só habitam espíritos independentes da matéria, aqueles que já deixaram a Terra. Lá tem vida para os espíritos, por matéria não. E essas colônias parece que você está vivendo na Terra. Você usa alimentação, você é obrigado a usar carboidratos, proteínas, tudo isso aí, e não tem necessidade de nada disso. De defecar, de ir ao banheiro, de sentir sede, de fome, nada disso. Se nós ainda tivermos aprisionados, muito presos às coisas da matéria, podemos sentir sensações, mas não necessidades de estar usando, entende? Porque não tem mais órgãos físicos. Por que eu vou usar o banheiro se eu não tenho mais órgãos físicos? Por que eu vou defecar se eu não estou ingerindo matérias pesadas, grosseiras da matéria? Para pensar. Tem uma colônia aí que faz isso, eu não quero citar o nome, mas eu sei que todos conhecem. Então, a condição fundamental para todas as orações é a certeza de que Deus nos ouve. Nos ouve e de que toda prece ela será atendida. Será que toda prece será atendida, gente? Mateus, que tudo que Jesus falou, os evangelistas anotaram, né? Jesus não anotou nada, isso nós sabemos. Mateus, ele anotou lá no capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedires em oração, crendo, obtereis. Isso é muito forte, né? Aí nós paramos pensando, puxa, eu já pedi tanta coisa, e cadê? Que não tive resposta. Não é? Mas será que não? É porque Deus nos envia aquilo que nós precisamos, não é o que nós queremos, que Ele sabe o que é melhor para nós. Porque se der algo que nós estamos pedindo, e esse algo for prejudicial ou prejudicar alguém, Deus já sabe antecipadamente, a espiritualidade superior sabe daquilo. Então Ele oferece para nós aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, em vista disso, saibamos orar com humildade. Sim, a humildade é uma virtude indispensável na oração. Tanto é que tem aquela oração do publicano e o fariseu, que a gente vai lembrar um pouquinho mais para frente. Então, ter consciência daquilo que nós estivermos pedindo. Sabemos pedir, nós não sabemos nem pedir ainda. Vejamos.
que o atendimento nem sempre combina com aquilo que nós pedimos. Isso é verdade. Mas com aquilo que nós necessitamos, pois Deus, sabendo da nossa necessidade, com certeza, Ele não deixará desviar a nossa meta evolutiva, que nós temos uma meta, não é? É alcançar a evolução, é nos melhorarmos para progredirmos. A senha, tudo é senha hoje, né? A senha que nós falamos outro dia aqui, para a nossa evolução, isso é a melhora. A melhora para poder progredir. O progresso acontece e nós alcançamos a evolução necessária do espírito, a perfeição, melhor dizendo. Que nós vamos chegar à perfeição de espíritos, né? Porque absoluta só Deus. Isso é uma realidade. Agora, qual é o primeiro dever ao levantarmos? Às vezes com pressa, né? Esquecendo até de fazer a nossa oração. Pode acontecer, mas quando você lembrar, faz, né? Agradecer a noite, aquela noite transcorrida que nós tivemos, mesmo inconsciente, com os espíritos de luz, pois lá nós recebemos deles inspirações, inspirações e resoluções para os nossos problemas diários. E quando acontece a noite, quando adormecemos, vamos agradecer pelo feliz dia. E aí, às vezes, nós exaustos, cansados, também vamos dormir. Às vezes acontece de não fazermos, né? Então, devemos agradecer o dia transcorrido. É o momento de nós adormecer, antes de adormecer. E, ao mesmo tempo, vamos solicitar o auxílio desses benfeitores espirituais que estão conosco, nosso guardião, que acompanha a nossa estadia no mundo dos espíritos. Ao deitar, nós falamos: olha, amigo, protetor querido, anjo guardião, conforme se queira chamar. Eu vou descansar, o corpo vai descansar, mas eu, o espírito, não. Então, me dirige, me leva, me acompanha a um lugar onde eu possa aprender, onde tem estudos, né, onde tem oportunidade que eu possa ser útil, servir, reencontro dos nossos familiares, né, e lugares maravilhosos para me reabastecer o ser, para levantar fortalecidos, né. Ele atende, ele nos leva. E se nós temos algo a resolver, que eles possam nos inspirar na melhor forma das nossas resoluções. Aí no dia seguinte você acaba levantando bem, né? E aí acaba resolvendo aquelas situações, os desafios. Mas o que nós devemos pedir em nossas orações? O que é que nós estamos pedindo? Já parado para pensar? Os espíritos superiores, eles nos orienta a pedirmos aquilo que nós realmente temos necessidade. Claro, nós vamos pedir uma coisa que nós não necessitamos? De jeito nenhum. E seria inútil pedir ao Senhor da vida para abreviar nossas provas, né? Dar-nos riqueza, dar-nos bem-estar, facilidade, sabe? Ganhar na loteria, essas coisas assim. Não deveria a gente pedir, né? E tem pessoas que pedem até que aconteça o mal com o outro, olha. Coloca essas coisas horríveis na mente através da oração, claro que cai por terra, né? Não vai fluir em nada quando você pede a Deus que prejudique alguém, veja só. Isso não existe. Agora, o que é que nós devemos pedir? Que nos conceda o quê? Paciência, aí sim, com certeza nós vamos ter. Resignação, para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, sem reclamar, sem blasfemar, sabe? Mas também não devemos cruzar os braços. Resignação é você aceitar sem desespero. É trabalhar aquilo que está lhe acontecendo para aliviar, para mudar o caminho, né? E a fé também. Forças, coragem, pedir ânimo, sabe? Perseverança, que nem o caso daquela mãe. A mãe, ela pedia que tirasse aquele problema do filho. Ele era um tanto problemático, ele não conseguia andar, estava na cadeira de roda o tempo todo. E ele via as crianças jogarem bola, brincar na rua, e ele chorava porque ele não podia ir. E ela pedia sempre aos amigos espirituais, os mentores, os amigos na casa espírita, ela ia, fazia tratamentos um atrás do outro para ver se eles conseguiam fazer andar.
Quando foi um dia, os amigos espirituais se reuniram e falaram: vamos fazer o desejo dessa mãe, vamos deixar. E aí foram auxiliando ela junto com o tratamento médico. Não é que ele conseguiu começar a andar? Começou a andar, começou a brincar também, foi crescendo, já era adolescente, ficou jovenzinho, daqui a pouco ele já ia para as baladas, chegava tarde, já chegava, aí a mãe começou a orar para trazer o filho de volta, não é? Para trazer ele para casa, porque ele quase não ficava em casa. Então ela não sabia o que estava pedindo, o que estava querendo, né? E aconteceu dele vir de novo, porque nas baladas, enfrentando as diversidades da vida, as violências, acabou sendo afetado por isso. E acabou voltando para a cadeira de rodas, né? Então, será que existem obstáculos à nossa fé? Alguma coisa que impede? Eu acredito que seja a própria falta de fé, a falta de confiança, não é? A obediência às leis de Deus. Isso é um empecilho. E realmente, por maiores sejam as nossas dificuldades, as nossas confusões, os nossos dissabores, o que não pode faltar na nossa vida é confiança em Deus. E que sempre Ele está nos protegendo, né? Através dessa simplicidade, desse sentimento de humildade, com certeza as nossas preces serão ouvidas realmente. Pensamos no texto que Mateus anotou, onde Jesus dizia: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, aqui as palavras que estão lá, cerra a vossa porta, ora ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto no seu coração, lhe recompensará. O que quer dizer essas palavras? Em outras palavras, diz o seguinte: entremos no nosso quarto íntimo, façamos o nosso pedido, mas não tenhamos pressa do seu atendimento. Que às vezes nós pedimos e queremos a resposta para amanhã, não é? Queremos ser atendidos logo. Porque a prece, irmãos queridos, nos proporciona a alegria, a compreensão dos desígnios de Deus. Pela prece, nós desligamos desse mundo de provas e expiações, não é? E nos lançamos aos mundos mais felizes, em que reina a paz e a harmonia. Nós desligamos, tiramos, por um momento, que seja minutos ou segundos, deste mundo de tudo isso. Não é fácil, porque aí precisa, além da oração, você ter o hábito da meditação. A oração você pode pedir e falar, é uma fala, é uma conversa, não é? A meditação é o momento de você escutar, vêm as respostas. A oração você fala, a meditação você escuta. E é isso. Não mais os ruídos confusos da entonação aguda da terra, quando você está com um pensamento elevado, sabe? Os nossos pensamentos se fundem aos espíritos puros, trazendo a paz interior e a alegria verdadeira. Às vezes, quando você entra em êxtase, né, assim, nesse sentido, de pensamento elevado, que às vezes a pessoa até te chama, você nem escuta, precisa balançar, está no mundo da lua. Talvez você esteja, realmente, muitos chamam de desdobramento, mas não é o caso, né? É quando você se eleva em pensamento mesmo. Quando e de que maneira devemos orar? Agora nós também estamos falando do modo de orar, né? De que forma? Será que tem que se ajoelhar, por mãos postas, fazer gestos, né? Depois de tudo que nós abordamos aqui, nós podemos acrescentar o seguinte, que além das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias, das horas que nós quisermos, fica claro que a prece, ela pode ser dita em qualquer momento, até você fazendo algo, trabalhando, né? Quanto à maneira de orar, nós devemos fazer com humildade. Isso não pode faltar em nossas preces, humildade, né? Agradecendo a Deus por todos os benefícios que temos recebido. Você já ouviram, acho que sim, aquela historinha da criança que ela estava em frente, lá à sua casa, ajoelhada, o jeito que ela aprendeu. Ajoelhou-se, pôs as mãozinhas e começou a pedir a Deus que mostrasse alguém que surgisse no caminho dela, porque a mãezinha dela estava doente, né? E o pai tinha voltado para a pátria espiritual, ela estava doente e ela estava sem dinheiro para comprar medicamentos e alimentos. Então aquela criança, aquela jovenzinha estava desesperada, e o que ela apelou foi para pedir, que ela aprendeu com a mãe a fazer as orações.
E ela lá na beira da estrada pedia a Deus que mandasse alguém. Aí de repente apareceu um cavaleiro. Vocês já ouviram essa historinha, né? Fizeram até uma música com essa letra aí. Aí o cavaleiro espantou-se, viu aquela criança e disse: menina, o que você faz aí? Senhor, eu estou pedindo a Deus que me mande alguém que me ajude, porque a minha mãe está doente, não tem dinheiro para alimento e nem medicamentos. E eu não sei o que fazer. E meu pai não está mais aqui. Aí ele se comoveu e falou: olha, eu vou te dar essa quantia para você ir lá. Não fique esperando que Deus vai descer das alturas. Olha o que ele disse. Que Deus vai descer das alturas para te ajudar. Eu estou te ajudando. Olha aqui o dinheiro. Aí deu o dinheiro e foi embora. Foi cavalgando. E a menina continuou lá com as mãozinhas postas e tal. E o cavaleiro olhou para trás, não é assim que a história fala? E viu que a menina continuava lá. Ele voltou, ele ficou intrigado. O que acontece? Eu já dei o dinheiro para ela, ela está fazendo o quê? Aí voltou e disse: menino, o que fazes aí? Eu não já te dei o dinheiro, vai comprar alimento para sua mãe, os medicamentos. Não, senhor, agora eu estou agradecendo a Deus por ter enviado o senhor para me ajudar. Veja só a resposta de Deus aí, não é? Então é isso, em tudo nós devemos agradecer. E vejamos, a prece de pedir deve ser limitada às graças que nós necessitamos. Quer dizer que devemos pedir menos e agradecer mais, né? Um pouco mais. E realmente, sendo inútil, porém, pedir ao Senhor da vida, o nosso responsável por viver, por existir, que nos abrevie as provas, que nos dê alegria e riquezas, né? Isso eu acho que não, porque nós estamos num mundo onde a felicidade, Jesus já disse, não pertence a esse mundo a felicidade, né? Tem momentos felizes, se pode promover esses momentos, isso sim. E certamente, gente, no nosso dia a dia, nós devemos rogar ao Pai que nos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Paciência, resignação e fé, isso não deve faltar. E, sobretudo, a força de nos permitir melhorarmos cada dia. Força interior, ânimo, perseverança. Tudo isso, o Espírito deixou claro lá no capítulo 27, do qual nós estamos falando aqui. E no livro fundamental da doutrina espírita, de olho no tempo, o livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 2, que fala lei de adoração. Porque o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? E da cada parte saiu uma obra, para formar as obras fundamentais totalmente da codificação, né? Que é a primeira, o livro dos Espíritos, depois veio a Gênesis, que saiu do primeiro capítulo, que é Deus, né? Agora, Vida Espírita ou Vida dos Espíritos, saiu o livro dos Médiuns, né? O Evangelho segundo o Espiritismo saiu da terceiro livro, As Leis Morais. E Esperanças e Consolações saiu do Céu e Inferno. Aí formou a codificação de Kardec. Então, lá na 658 a 668, 658 e 668, fala da prece. Kardec questionou os espíritos: a prece é agradável a Deus? Aí eles responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Que manda a intenção, é verdade. É preferível que seja do coração do que com lindas palavras, né? E nada que agrade a Deus, né? Se ele está cheio de orgulho. E quando dita com fé e fervor e sinceridade, onde o orgulho não esteja presente, o orgulho e a futilidade. E que esteja distante o orgulho e a futilidade e o egoísmo, que faça presente o quê? O arrependimento sincero, unido à humildade, sim. Aí vai lembrar a prece do fariseu, o exemplo de orgulho e outro da humildade. O fariseu subiu lá no altar para fazer a prece e dizia: Senhor, eu não sou como esses certos homens, ladrões, fúteis, adúlteros, né? Como tal publicano apontou para o outro. Eu jejum uma vez por semana, dou dízimo todos os dias, sabe? Se colocou o orgulho acima de tudo. E o publicano simplesmente disse: Senhor, não sou digno de estar aqui.
tem piedade de mim que sou um pecador. Só isso, a prece dele. Olha, símbolo de orgulho e da humildade ali presente, gente. Então, na questão 659, estou correndo porque o tempo está passando e acho que não vai dar para falar tudo, mas o essencial a gente consegue, né? Qual é o caráter da prece, geral da prece? Perguntou Kardec. Aí ele resumiu aqui, ó. Adoração. Quer pedir, o caráter principal da prece nós já sabemos, que é louvar, pedir e agradecer. E o Pai Nosso tem um exemplo de tudo isso. Aí então, na questão seguinte, os Espíritos nos informaram, a prece torna o homem melhor, pois se torna fortalecido diante das tentações. Olha o tanto que ele ajuda, né? E aí nós podemos pedir com sinceridade e nós teremos o socorro espiritual. Se nós percebermos que alguma coisa está nos influenciando, a prece é o melhor recurso. Sabia? Pois faz esclarecer o seguinte, nossa mudança, nossa transformação interior, isso vem à nossa reflexão. A nossa mudança, não adianta nós querermos pedir as coisas para Deus e nós estamos lá cometendo coisas erradas, não é? Então, seguir aquele caminho do homem de bem, que é praticar a lei de amor e justiça e caridade na sua maior pureza. Como nós não somos puros, não praticamos ainda, como diz o figurino, né? Nós praticamos o amor da nossa forma, somos justos da maneira nossa, né? Praticamos a caridade do nosso jeito, e é isso. A prece, ela não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. É verdade, gente. É absolutamente inútil orar a Deus e continuar a ferir os outros. Que adianta nós oramos a Deus e estamos lá machucando, falando mal, maltratando, né? Não adianta nada. Porque na realidade as boas ações são as melhores preces. As melhores preces são as nossas ações. Essa diz tudo. Quando os Espíritos se referem a Kardec sobre a prece ou trem, ele pergunta se nós podemos orar pelos outros. Sim, por isso existe caderno de vibração, aqui, ó, as caixinhas. Podemos sim, porque os Espíritos vão auxiliar através da gente aquele ser que às vezes está impossibilitado de vir, está no leito de hospital, né, está numa situação difícil. Né? Então, isso é importante. Então, que nós possamos fazer aí uma bela reflexão quanto à maneira que nós estamos orando aí. Fazendo nossas preces, pois a forma não vale nada, a fórmula não vale nada, o pensamento é tudo, diz os Espíritos. Né? Então vamos orar, cada um segundo as nossas convicções, claro, e de maneira que mais o toque, né, o sentimento, porque o bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Então, nosso sentimento diante das nossas orações é tudo. Não precisa gestos nem nada, né? Uma boa ação que você faz é a melhor oração, na verdade, né? Às vezes a gente vê um tumulto na frente e nós queremos ir lá ajudar. Chega lá, vai tumultuar mais ainda. E como o brasileiro é curioso, né? Acontece algo, vai lá ver como é que aconteceu. Nós estamos prejudicando ali. A equipe espiritual quer ajudar e nós estamos ali. A equipe da terra também quer ajudar e nós estamos... Precisa os guardas pedir que retire. Então, de longe, nós podemos emitir bons pensamentos. Pedir ao amigo espiritual daquele ser que foi afetado que o auxilie. Que Deus derrame suas bênçãos sobre aquele nosso irmão. Quer dizer, emitindo bons pensamentos, é o que nós podemos fazer. Então, queridos irmãos, a mensagem é esta aí, que nós possamos levar para o nosso dia a dia e manter a humildade, a sinceridade, né, a simplicidade em nossas orações. Que Jesus ilumine, abençoe vocês, boa tarefa, tá? E muita paz a todos nós. Nesse sentido, nós vamos então...